Olá, chegamos no final da semana, não é? Ah, hoje o capítulo 21, esse é curto, tá bom? Então vamos direto. Sem fôlego, Gregórios leu o que Prado anotara. Primeiro apenas sobrevoou as frases, desejoso por descobrir logo por que Adriana considerara aqueles pensamentos como uma maldição que se abatera sobre os anos seguintes. Depois procurou no dicionário cada uma das palavras. Por fim, copiou o texto para melhor compreender como fora para Prado escrevê-lo. Aí vem o texto. Será que fiz aquilo por ele? Será que eu quis que ele continuasse a viver no seu próprio interesse? Posso afirmar verdadeiramente que essa foi a minha vontade? Em relação aos meus pacientes, é o que ocorre mesmo entre aqueles de quem não gosto. Pelo menos é o que espero, e não gostaria de ter que pensar que meus atos possam ser comandados atrás das minhas costas por motivos bem diferentes daqueles que julgo conhecer. Mas em relação a ele, a minha mão parece possuir a sua própria memória, e parece-me que essa memória é mais confiável do que qualquer outra fonte de autoinvestigação. E essa memória da mão que espetou a agulha no coração de Mendes me diz que foi a mão do assassino de um tirano, que num gesto paradoxal buscou de volta para a vida o tirano já morto. Abre parênteses aqui. Aqui também se confirma o que a experiência não para de me ensinar, totalmente contra o temperamento original do meu pensamento, que o corpo é menos corruptível do que o espírito. O espírito não passa de um cenário charmoso para um desfile de autoilusões, tecido por belas palavras apaziguadoras que nos iludem com uma intimidade isenta de engano, uma proximidade do conhecimento que nos livra de sermos surpreendidos por nós próprios. Mas como seria enfadonho viver numa certeza isenta de esforços? Fecha parênteses. Portanto, será que na verdade o que fiz por mim mesmo, para me aceitar como bom médico e ser humano corajoso que tem a força de vencer o seu ódio, para comemorar um triunfo do autocontrole e poder me embriagar em autossuperação? Por vaidade moral, portanto, e pior ainda, por uma vaidade bem vulgar, a experiência daqueles segundos não foi a experiência de uma vaidade prazerosa. Disso tenho certeza. Ao contrário, foi a experiência de agir contra mim mesmo e de não me fazer merecer as sensações naturais de desagravo e de satisfação vingativa. Mas talvez isso não seja uma prova. Talvez exista uma vaidade que não sentimos porque se esconde atrás de sensações contraditórias. Sou médico, foi o que eu argumentei à multidão indignada. Eu também poderia ter dito: prestei o juramento de Hipócrates. É um juramento sagrado
e nunca, por razão nenhuma, vou quebrá-lo, qualquer que seja o motivo. Eu sinto, gosto de dizer isso. São palavras que me entusiasmam, me embriagam. Será assim porque parecem ser palavras de um voto sacerdotal? Terá sido um ato religioso através do qual lhe devolvi a ele, o carrasco, a vida que ele já tinha perdido? O ato de alguém que secretamente lamenta não estar mais protegido pelo dogma e pela liturgia? Que continua a sentir a nostalgia do brilho irreal das velas do altar? O contrário, portanto, de um ato esclarecido? Terá havido na minha alma, sem que eu me apercebesse, uma luta breve, porém tenaz e empedernida, entre o antigo aprendiz de sacerdote e o assassino de tiranos que ainda não partiu para a ação? Espetar no seu coração a agulha com o veneno salvador terá sido um ato em que o sacerdote e o assassino se uniram num mesmo esforço? Um movimento em que ambos receberam o que desejavam? Se eu estivesse no lugar de Inês Salomão, se eu tivesse cuspido em mim, o que eu poderia ter dito a mim? Não foi um assassinato que exigimos de ti. Eu poderia ter dito. Nenhum crime, nem no sentido da lei, nem no sentido da moral. Se o tivesse abandonado à morte, nenhum juiz teria podido perseguir-te. Ninguém teria podido te levar para diante da tábua de Moisés, onde está escrito: não matarás. Não, o que esperamos foi algo muito simples, singelo, evidente. Que não tivesses tentado, com todas as forças, manter vivo um homem que nos trouxe sofrimento, tortura e morte. Mantê-lo apto a prosseguir com o seu ofício sangrento, um homem que a natureza misericordiosa se encarregou de finalmente livrar de nós. Como teria eu podido me defender? Cada indivíduo merece que lhe ajudemos a se manter vivo, não importa o que possa ter feito. Merece como pessoa, merece como ser humano. Não nos compete julgar sobre a vida e a morte. E se isso significa a morte de outros? Não atiramos contra aqueles que vemos atirar contra alguém? Você não tentaria impedir Mendes de assassinar se o flagrasse assassinando, se necessário, assassinando-o? Isso não vai muito além daquilo que você poderia ter feito. Simplesmente nada. Como estaria me sentindo agora se eu tivesse deixado morrer? Se os outros, em vez de cuspir em mim, tivessem me festejado pela minha negligência fatal? Se das vielas me tivesse chegado um suspiro de alívio, em vez de uma decepção envenenada pela raiva? Tenho certeza de que aquilo me teria perseguido até nos sonhos. Mas por quê? Porque não consigo ser eu sem algo de peremptório, de absoluto? Ou simplesmente porque deixá-lo morrer friamente significaria um distanciamento de mim mesmo? Mas é por um acaso que sou o que sou. Imagino-me indo até a casa de Inês, tocando a campainha e dizendo: eu não podia ter agido de outra maneira. Sou assim. Podia ter sido diferente,
mas de fato não aconteceu de outra maneira. E agora eu sou como eu sou, por isso não poderia ter agido de outra forma. Não importa como você se sente consigo mesmo. Ela poderia ter argumentado. Isso é totalmente insignificante. Imagine que Mendes recupera a saúde, veste o seu uniforme e dá as suas ordens assassinas. Imagine isso em detalhes e julgue você mesmo. O que eu poderia contra-argumentar? O que? O que? Quero fazer alguma coisa, dissera Prado a João Essa. Compreende? Simplesmente fazer. Me diga o que posso fazer. O que era exatamente que ele queria reparar? Você não cometeu nada de errado, dissera-lhe essa. Você é médico. Ele próprio dissera aquilo para a multidão acusadora e reiterara o argumento para si mesmo centenas de vezes. No entanto, aquilo não conseguira acalmá-lo. Parecera-lhe demasiadamente fácil, demasiadamente escorregadia. Prado era um homem de uma profunda desconfiança em relação a tudo o que fosse superficial. Desdenhava e odiava frases feitas como aquela: eu sou médico. Fora até a praia e desejara ventanias geladas que pudessem varrer tudo o que soasse como puro modo de falar, uma maneira engenhosa de acomodação que impedia a reflexão ao produzir a ilusão de que o ano de refletir já tivesse acontecido e se concretizado nas palavras ocas. Ao ver Mendes deitado na sua frente, vira-o como pessoa especial e única cuja vida tinha de salvar. Apenas e só como esse ser humano único. Não conseguira enxergar aquela vida como algo que temos de contar em função dos outros, como um fator em uma equação mais ampla. E era precisamente daquilo que a mulher o acusava em seu solilóquio, de não ter pensado nas consequências, que no limite envolviam outras vidas, muitas outras vidas individuais, que ele não estivera disposto a sacrificar aquele indivíduo em troca de muitos indivíduos. Ao entrar para o movimento de resistência, pensou Gregórios, deve ter sido também para aprender esse tipo de pensamento. Mas ele fracassara. Uma vida contra muitas outras. Não são contas que se façam, não? Dissera anos mais tarde ao padre Bartolomeu. Tinha ido visitar o seu antigo mentor para buscar aprovação para o seu sentimento. Mas, de qualquer forma, não poderia ter reagido de outra forma. Ajudar a Estefânia Espinhosa a cruzar a fronteira, longe do alcance daqueles que achavam que deveria sacrificá-la para evitar coisas piores. A sua força de gravidade interna, que o fazia ser como era, não teria admitido outro tipo de ação. Mas restara uma dúvida, pois não podia se excluir a hipótese da presunção moral, uma suspeita pesada para um homem que, acima de tudo, odiava a vaidade. Fora essa dúvida que Adriana amaldiçoara. Ela quis ter o irmão só para si e sentiu que não se pode ter alguém que está dividido dentro de si mesmo. Uau! Perdão se o som não ficou bom nesse vídeo, tá? Esqueci de pôr o microfone mais perto aqui.
Enfim, espero que esteja tudo ok, tá bom? Então, esse foi o capítulo 21, como eu disse, bem mais curto, né? Mas o próximo, o 22, acho que eu vou ter que repartir em 3 partes, de tão longo que é. É assim, né? Um compensa o outro. Tá bom, minha gente? Então é isso. Um bom final de semana para vocês. E segunda-feira estaremos de volta. Tá bom? Não esquece do seu like, tá? Do seu comentário, se possível. Da sua divulgação. Se você está aqui ouvindo e não está inscrito, por favor, se inscreve. Aciona o sininho para você receber as notificações. Não custa nada, é de graça para se inscrever. Tá? Faz isso. Tá bom? Tá bom, gente. Obrigada, viu, pela companhia. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá.